de começar agradecendo ao professor César pelo privilégio de fazer parte desse painel, que para mim tem, né, vou compartilhar um pouquinho com vocês, um gosto especial, né? Estou aqui entre dois colegas muito queridos e que representam, cada qual dentro da sua instituição e da sua perspectiva, testemunhas, né, da minha trajetória acadêmica e do meu trabalho na área de Direito Internacional de Direitos Humanos. O professor Antônio Volkmer, que, né, eu acho que dispensa apresentações, é um dos nomes mais conhecidos e celebrados em toda a América Latina na área de Sociologia e Filosofia do Direito. E a sua obra, em especial, Pluralismo Jurídico, né, que foi um definidor de águas na minha vida, já foi traduzida por mais de 12 países. E eu tive a oportunidade, inclusive a honra de, em pelo menos 3 desses países, ver a sua obra indicada como leitura obrigatória na Faculdade de Direito de Oxford, na Faculdade de Direito de Frankfurt e na Faculdade de Direito da Universidade de Sevilha. Mas o que eu gosto de dizer sempre, que o mais interessante desse currículo extraordinário é que ele foi meu professor de graduação, mestrado, doutorado. E se não menos, foi também, eu tive, né, a honra de ser sua colega quando era professora na universidade, quando éramos, né, professores na Universidade Federal de Santa Catarina. E a sua generosidade, ou seja, né, para alguém como eu, né, que ainda tenho muito caminho que andar, foi a pessoa que me convidou para dividir o seu despacho. Como que é despacho em português? Gabinete. E trabalhamos juntos quando ele foi coordenador da pós-graduação e também em alguns outros projetos, né, no Brasil e no exterior. Então, depois de, né, eu tenho quase 20 anos de carreira, depois de 20 anos, eu posso dizer que realmente o professor Volkmer é uma das pessoas mais singulares na minha formação e é uma honra de verdade estar aqui. Muito obrigada. Bom, a vida dá voltas e nos últimos quase 5 anos já, eu integro o corpo docente da Universidade Federal do Paraná. É uma universidade bem diferente de Santa Catarina, bem mais tradicional, né, a primeira universidade do país. E qual a minha alegria, a minha felicidade em que eu pude, né, começar a trabalhar e começar a compartilhar de discussões, em especial sobre o sistema interamericano, voltar, na verdade, para casa, né, do sistema interamericano com a professora Melina Fachin. Então, como eu digo, estou realmente lisonjeada por estar aqui, porque a professora Melina Fachin foi a primeira pessoa que me acolheu e que me integrou nos projetos da universidade e que me fez, na verdade, retomar uma paixão antiga pelos estudos do direito, dos direitos humanos, né, dentro da perspectiva do sistema interamericano, uma vez que eu já estava há alguns anos trabalhando especificamente com migrantes e refugiados e uma perspectiva um pouco mais global. Então, dito isso, né, e claro, esse encontro só é possível em razão do professor César, que eu não tive a oportunidade de agradecer, né, na primeira vez que pude falar aqui, então registro o meu mais profundo agradecimento por estar aqui pela 8ª vez no curso disciplinar de Direitos Humanos, fazer parte também dessa história, dessa trajetória, da construção do que foi essa formação, do que tem sido importante, né, para todos nós. Bom, o tema sobre minorias, é muito difícil falar depois do professor Volkmer, né? Então, o tema de minorias e excluídos, eu separei uma questão um pouco pontual sobre a migração feminina, né? Então, vou falar de gênero, mas vou falar de gênero dentro de uma perspectiva clássica, né? O termo gênero ganhou, né, contornos, felizmente, né, contornos muito mais amplos a partir da década de 90. Ele vem crescendo, na verdade, na sua circunscrição e deixou de ser interpretado único e exclusivamente como direito das mulheres. Não é? Ou seja, ele compõe, na verdade, toda uma... que eu não gosto dessa palavra, categorização, mas ele compõe todo, na verdade, um arsenal, digamos assim,
de novos sujeitos de direito que foram inseridos a partir de várias teorias feministas, queer e integrativas. Mas eu vou falar especificamente das mulheres migrantes, mulheres e meninas migrantes, no contexto latino-americano, certo? Então, esse é o meu lugar de fala hoje. Bom, o professor Volkmann já fez a gentileza de introduzir esse tema, ou seja, de como migrantes e mulheres são e compõem o arcabouço central de grupos vulneráveis desde sempre. O que eu chamo a atenção para vocês aqui é uma terminologia que eu tenho trabalhado ultimamente, que são das vulnerabilidades sobrepostas. E explico a diferença entre vulnerabilidades interseccionais e vulnerabilidades sobrepostas. Eu entendo que as vulnerabilidades interseccionais são aquelas que identificam fragilidades comuns entre distintas minorias. Então, você imagina, uma minoria negra e as suas fragilidades, uma minoria de gênero e as suas fragilidades, a maioria migrante e as suas fragilidades, e você, como se fosse naquele símbolo das Olimpíadas, tenta identificar quais são os pontos de conexão. Muito bem. A partir dos estudos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, o que eu tenho percebido é que essa terminologia ela não é suficiente para identificar, e nem para a produção de políticas públicas, no que diz respeito a todas as minorias propriamente ditas, mas em especial aos migrantes e refugiados, justamente porque não basta única e exclusivamente identificar pontos em comum. É importante identificar, na verdade, que uma vez que uma minoria tem uma determinada fragilidade e ela se insere num contexto de outra fragilidade, essa outra fragilidade pesa em cima dos ombros dela como se fosse mais uma pedra para carregar durante o caminho. Por isso, entendo que a terminologia de vulnerabilidades sobrepostas, e essa é uma terminologia que eu inauguro no Brasil, ela é mais representativa e mais significativa para desempenhar um impacto, principalmente, como eu digo, nos formuladores de políticas públicas, de que não se podem perceber as minorias como estratos sociais distintos, mas sim como partes, na verdade, somos todos partes de uma sociedade fragmentada que precisa se integrar. Então, destacar as minorias dentro de uma sociedade pelas suas vulnerabilidades muitas vezes é mais danoso, porque acaba, na verdade, exacerbando essas diferenças quando a gente precisa, na verdade, reconhecer que somos todos seres humanos e que essas fragilidades, elas são sistêmicas, estruturais, mas deveriam ser temporárias, não é? Ou seja, as discriminações, os processos de violência, os processos de instabilidade, ou seja, o ser humano na sua integralidade deveria poder gozar plenamente de todos os direitos humanos, independente de raça, credo, nacionalidade, e que o destaque em termos de políticas públicas dessas minorias, a partir das suas diferenças e particularidades, muitas vezes dificulta essa perspectiva e acaba gerando, como a gente tem visto na Europa e também no Brasil, recentes renascer de processos xenofóbicos e de violência, inclusive, contra grupos sociais específicos, que acabam também se envolvendo em discursos de defesa dos seus direitos particularizados e não numa defesa global de direitos humanos para todos nós, certo? Muito bem, pronto. Então, vou falar um pouquinho de números. Eu preparei um texto também, aprendi, fui uma boa aluna, Fiz um texto também com todas as referências, dados, assim, exatamente como o meu maestro. E eu posso compartilhar isso com vocês depois. Obviamente, o tempo aqui não nos permite todos os dados, mas alguns dados que eu gostaria de disponibilizar para vocês. A América Latina foi o continente que, a partir do século XX, mais se destacou no que a gente chama de diáspora migratória.
Então, embora os números na África e na Ásia também tenham crescido, eles não cresceram na mesma proporção, ou seja, no mesmo percentual que a América Latina. A América Latina praticamente dobrou o seu fluxo migratório nos últimos 20 anos. Tá? Isso é um dado importante. O segundo dado, o processo migratório, mesmo dentro da Organização das Nações Unidas e da perspectiva dos Estados, ele sempre foi visto como um processo basicamente masculino. Ou seja, era o pai de família, era o filho mais velho que saía de casa em busca de condições melhores e, uma vez tendo obtido essas condições melhores, seja porque estava fugindo da guerra ou do alistamento forçado, seja porque estava indo atrás de trabalho ou de comida, ou seja, ou de um remédio para a família, uma vez ele retornava para buscar os seus idosos, crianças e mulheres, não é? Ou simplesmente mandava ajuda para buscar, mandava dinheiro e condições para buscar. Então, a migração, em especial feminina, ela sempre foi vista, e isso eu digo para vocês até 2004, ou seja, agora, ela sempre foi vista como uma migração secundária e uma migração complementar. No que isso impacta? Em não formulação de políticas públicas para essa minoria no processo migratório. Então, migrar já é algo extremamente perigoso, extremamente difícil, e para essa minoria em especial, digo, mulheres e meninas, esse processo migratório passou a ser, o fato de serem mulheres e meninas passou a ser um obstáculo ainda maior, porque não havia nenhum tipo de política, tanto no plano interno dos Estados como no plano internacional, de proteção dessa minoria dentro desse processo migratório, porque sempre era entendido de que as mulheres não migravam sozinhas e quando o faziam, essas mulheres não eram dignas de proteção, não é? Ou seja, por todo um estigma que se tem. Isso no mundo todo. Na América Latina, isso é ainda mais forte em razão do colonialismo, não é? Da teoria colonial, que vai envolver automaticamente 4 grandes pontos de destaque: o patriarcalismo, o machismo, o classismo e o racismo. Então, ou seja, isso é importante que se diga, é o continente onde esses 4 pontos de discriminação estão presentes em todos os países e em todas as comunidades. Então, de novo, volto a dizer que, embora nós tenhamos essas violências no mundo todo e em todos os continentes, a gente precisa também desmistificar a ideia de que a África é o continente que mais viola direitos humanos. Não todos os países violam direitos humanos, todas as comunidades e os estados violam direitos humanos, não é? Mas o continente, os continentes, que mais presentes têm esses 4 elementos de violência, que são violências estruturais e institucionais, é a América Latina. E isso cresceu de novo exponencialmente nos últimos 20 anos. Tá? Então, de novo, a migração feminina era um obstáculo ainda maior nesse continente, porque, de novo, em razão desse processo cultural, a mulher que viajava sozinha e que migrava, ela não era digna. Então, ela era criminalizada e ela era punida de todas as maneiras, e inclusive a violência contra essas mulheres, violência sexual, escravidão, tortura, era justificada porque, afinal de contas, ela tinha dado motivo, entre aspas. Bom, alguns dados para vocês, e eu vou, como eu digo, vou só provocá-los hoje, não quero tomar demais o tempo, deixo a provocação para as perguntas. Os picos, digamos assim, isso é uma outra questão, discuto bastante também nesse trabalho o termo crise migratória. Isso é uma construção também colonial, de fazer crer a todos nós no mundo de que migrar é um processo irregular, de que migrar é um processo que deve ser impedido e criminalizado, e de que o fato dos fluxos migratórios aumentarem constitui uma crise que deve ser combatida. Então,
De novo, há toda uma teoria colonialista por detrás de impedir fluxos migratórios não ordenados pelo capital. Então, quando interessa ao capital, né, como a Europa pós-guerra, por exemplo, que interessava atrair mão de obra, aí não havia uma crise migratória, não é? Então, de novo, questionam esse termo, não chamo de crise migratória, chamo de fenômeno migratório, porque o ser humano é um ser migrante, não é? A vida se constitui a partir da migração. Todas as espécies migram. Então, migrar, mais do que um direito, é essencial à condição humana. Então, e obviamente, à medida em que a população cresce e as dificuldades, né, e as complexidades das sociedades crescem, os fluxos migratórios aumentam. Logo, isso não é uma crise, é uma consequência natural do fenômeno planetário. Dito isso, mas claro, os números são importantes, porque eles acabam, na verdade, sinalizando esse aumento e sinalizando, em especial, as violências sistemáticas a partir do aumento que não é ordenado, mas sim de um aumento abrupto num período muito curto. Por exemplo, a Venezuela, em 2016, tinha 52 mil refugiados. Em 2020, esse número ultrapassou os 110 mil. Então, assim, durante toda a história do país, não é, de séculos de formação do país, ela reuniu 52 mil refugiados. E no intervalo de 5 anos esse número dobrou. Então, isso é preocupante. Um outro número que pode parecer, né, o Brasil é um país em que, né, acho que posso deixar isso para depois, é um país agraciado geograficamente, geopoliticamente, então é um país que não recebe grandes fluxos migratórios, né? Mesmo hoje né, tendo o Brasil, né, se posicionado favoravelmente à acolhida de haitianos e venezuelanos, que foram o maior fluxo migratório em que o Brasil recebeu, ainda assim o número de refugiados e imigrantes não chega a 2% da população, ou seja, é um número realmente inexpressivo, e qualquer discurso que diga o contrário é xenófobo e discriminatório. Então, assim, não, eles não vêm roubar os nossos empregos, as nossas mulheres e comer as nossas crianças. Tá? Não. Mas, claro, obviamente a gente tem um eclodir, como eu digo, principalmente na última década, desencadeada em especial pela crise econômica crise mundial econômica de 2009, alguns eventos naturais, né, terremotos, furacões, e, claro, a pandemia, né, recentemente. Então, os últimos 10 anos são muito expressivos nesse impacto do aumento de fluxo migratório, em especial em algumas geografias, digamos assim, pontuais. O Triângulo Norte, na América Central, não é? Com Nicarágua, El Salvador e Honduras. A América, né, ou seja, em especial, né, o Haiti e o conflito também com a República Dominicana. Algumas intermitências um pouco mais pontuais no Panamá. E, claro, né, a diáspora venezuelana são os grandes destaques que fizeram com que esses números praticamente triplicassem. Bom, no que diz respeito, e esse é o ponto central da minha fala, e já me encaminhando para o final, o que é grande significativo nesses dados estatísticos, né, e que, como digo, os números mentem, né? Então, né, quem disse para vocês que os números não mentem, já mentiu. O número mente, né? Porque dependendo de como, quando a gente fala em estatística e percentuais, depende de qual é a leitura que você está fazendo e a partir de qual análise você está fazendo, né? Então, sempre há uma manipulação de dados. Mas o que é mais importante nos dados objetivos é de que, em especial, nesses últimos 10 anos, o número de mulheres e meninas migrantes ultrapassou o número de homens. E aí, isso gerou, na verdade, assim, um choque na comunidade internacional e ligou todos os alarmes de que essa perspectiva histórica de que a migração feminina era uma migração complementar não é uma realidade. Ou seja, as mulheres hoje são
em especial, né? As meninas também, porque tanto viajando com as mães ou avós, como viajando sozinhas, elas são hoje o número mais representativo de imigração na América Latina. E aí, o que a gente tem nesses 10 anos, com dados comparativos, é de que a violência de gênero também aumentou. Então, essas mulheres viajando, né, imigrando, desacompanhadas, digamos assim, de um parceiro masculino, elas são muito mais vulneráveis. Então, o número de tráfico de mulheres, de prostituição forçada, de violência, que a gente chama de violência doméstica, mas ou seja, violência física provocada por um parceiro, às vezes um coiote, às vezes uma pessoa que foi rejeitada, não é nem um namorado ou um companheiro, o jeito que foi rejeitado, ela é muito maior, e o feminicídio. Então, assim, os números são gritantes. Então, eu termino a minha fala, como eu digo, realmente é muita coisa, dizendo que a gente tem praticamente uma nova, né, endemia, em especial na América Latina, que é a violência sistematizada e invisibilizada contra meninas e mulheres migrantes, e que ainda seguem sendo justificadas a partir de uma perspectiva colonial, machista, racista e misógina.